Bom dia, queria deixar um abraço para todo mundo que está escutando a gente, assistindo a gente. É uma alegria estar aqui mais uma vez e foi um fim de semana muito bacana, né? A gente esteve com a caravana da governadora Fátima em vários municípios da região e para mim é particularmente especial estar aqui no Seridó, né? Porque foi a região que a gente mais priorizou durante esse mandato. Todos os municípios receberam emendas, aliás, foi a única região que isso aconteceu nesse primeiro mandato, né? E aqui em Caicó, principalmente, né? Foi o município em que mais... quando a gente soma aí as instituições federais, estaduais, enfim, que receberam emendas também, foi o município que mais recebeu de todo o mandato. Então, foi muito bacana encontrar o povo do Seridó, né, poder conversar sobre o nosso trabalho e a acolhida foi muito, muito boa mesmo, né, tanto da governadora Fátima quanto quando a gente chega ali com o nosso panfleto, nosso material com o presidente Lula, está sendo uma acolhida muito boa. Como é que foi aqui no Seridó a receptividade? Vocês visitaram nesse fim de semana mais de 10 municípios, né? Exatamente, mais de 10 municípios, em todos foi muito caloroso, sabe? E isso é muito gratificante pra gente, porque imagine, né? Foram quase 4 anos de muito trabalho. Todo mundo sabe os desafios que a governadora Fátima enfrentou, seja por ter recebido um governo do estado totalmente destruído depois do governo de Robson Faria, seja pela pandemia, que foi uma coisa que abalou todo o nosso país, seja pelo fato de que o governo federal, né, o governo Bolsonaro, infelizmente não tratou o nosso estado com nenhum republicanismo. Você imagina um presidente retaliar uma população inteira por não gostar do partido da governadora. Isso é um absurdo, né? Mas mesmo com todos esses desafios, Fátima conseguiu colocar a casa em ordem e agora a gente está mostrando para a população que temos condições de fazer muito mais com ela reeleita governadora e Lula presidente. E eu quero muito estar nesse time. Do outro lado, que dizem, por exemplo, os apoiadores do presidente, de que o Estado tem recebido muitos recursos federais. Na prática, realmente é assim? Olha, tudo que o Estado do Rio Grande do Norte recebeu foi aquilo que era obrigatório, né? Porque existem os repasses constitucionais, que é aquilo que um presidente não tem a opção de não enviar. Ele é obrigado a fazer aquilo. Para além disso, infelizmente, o nosso Estado realmente foi discriminado, né? E é inclusive muito lamentável isso, porque nós tínhamos 2 ministros potiguares e isso normalmente é para ser um fato bom, mas não foi o caso aqui no nosso Estado, né? Na verdade, inclusive um dos ministros que agora tenta se colocar para ser senador, teve uma atuação de muito mais atrapalhar, né, do que de trazer benefícios para o Estado. Mas realmente a gente está muito esperançoso que venha um momento político novo para o nosso país e que vai ter reflexos muito positivos para o nosso Estado. Imagina a parceria de Fátima com Lula, como é que isso pode ser um novo momento mesmo, né, que o nosso Estado nunca viveu. Um governo do Estado e um governo federal com projetos populares, com olhar para a população mais carente, inclusive, e isso pode transformar o nosso Rio Grande do Norte. A gente está muito esperançoso que isso possa vir a acontecer. Deputada, ter mandato facilita a campanha ou a cobrança é muito maior? O fato de, por exemplo, chegar nos municípios, aquela, digamos assim, prestação de contas que automaticamente acontece com o eleitor, como é que é isso? Olha, é uma oportunidade pelo fato de que, por termos exercido o mandato, a gente já tem ação, né, já tem algum nível de conhecimento da população, mas sem dúvidas que a responsabilidade também é muito maior, né? Foram quase 4 anos, né? A gente está chegando aqui já no final desses 4 anos de mandato e a gente tem muita honra de ter podido ter trabalho em todas as regiões do nosso estado, de ter tido uma priorização enorme na área da educação, que foi uma das áreas mais atingidas pelo governo Bolsonaro. A gente não deixou a nossa juventude largada, como o Bolsonaro fez, ao cortar do IFRN, ao cortar da UFRN, cortar da UFESA. A gente buscou mesmo trazer, né, esse apoio aos estudantes que muitas vezes estavam deixando as vagas por não terem condições sequer de se manter na universidade ou no Instituto Federal. Então, ter tido o mandato e agora se apresentar para a população como candidato à reeleição é uma grande responsabilidade, né? O pessoal pergunta, e aí, o que foi que trouxe para o município, qual foi a ação em tal área, qual é a sua posição sobre o piso da enfermagem, mas felizmente a gente tem muito trabalho para mostrar, então está sendo uma oportunidade muito boa. O que você destacaria de benefícios de seu mandato aqui para a região do Seridó? Olha, aqui para o Seridó, como eu falei, foi a região que teve absoluta prioridade na destinação de recursos, né? E eu queria destacar especificamente aqui em Caicó os mais de 10 milhões que nós destinamos para o prédio novo da Faculdade de Medicina da UFRN, né? Por que é tão importante?
é uma emenda, um recurso que não é só para a educação, né? Não é só para os estudantes, para os estudantes que vão ali se formar, mas isso vai mudar o caráter do acesso ao direito à saúde aqui do Seridó. Essa escola de medicina, ela tem uma política que prioriza a entrada de estudantes do Seridó. Então a gente vai ter um impacto de médicos formados aqui que vão ter mais chances de trabalharem aqui depois. E eu tive inclusive alguns dias conversando com o prefeito de Currais Novos, Odon, e ele me disse que já é outro cenário montar a escala do hospital regional, porque agora os médicos que já se formaram, né, ali na primeira turma já estão preenchendo esses espaços que antes ficavam vazios e a população ficava desassistida. Então nós tivemos esse investimento muito forte, porque a gente sabe que para além do investimento na educação, é também um investimento que vai impactar o acesso à saúde pública aqui da região. Mas não foi só isso, né? A gente sabe que no IFRN os estudantes foram muito impactados na pandemia. E aquele auxílio digital, né, que foi o direito a ter acesso ou à internet ou a um notebook para poder assistir às aulas online, uma parte importantíssima dele foi também através de recursos que nós enviamos. Na área da segurança pública, a Delegacia da Mulher recebeu recursos nossos para a compra de novos equipamentos. Isso é importante tanto para os profissionais da segurança pública que ali trabalham, quanto para as mulheres que chegam ali sendo atendidas num momento de tanta vulnerabilidade, né? E para terminar, eu poderia falar bastante tempo, porque realmente a gente está na cidade que mais teve recurso destinado pelo mandato. Mas eu não tenho como deixar de falar da educação estadual também, né? São 10 escolas estaduais que vão receber kits multimídia, né, para os professores terem acesso a recursos como data show, né, computador, para deixar as aulas mais dinâmicas. E a nossa querida UERN, né, que a gente destinou recursos para um bloco novo de aulas. A gente sabe que uma parte enorme dos professores e professoras da rede pública do Rio Grande do Norte são formados na UERN, né? É uma joia que a professora Fátima está valorizando como nunca foi valorizada. Antes falavam até em privatizar, né, mas agora a UERN não só tem sua autonomia financeira, como a gente tem destinado recursos em todos os anos, e aqui o campus de Caicó também, né, para esse bloco novo de aulas. Então, realmente, a gente tem muito trabalho feito aqui na região, aqui em Caicó também, e a gente espera, né, poder divulgar cada vez mais isso. Inclusive, agradeço a oportunidade. Caso seja reeleita para o segundo mandato, a educação vai ser a sua principal bandeira? Olha, a educação tem sido e deve continuar sendo por várias razões, né? Eu sou a parlamentar mais jovem do Rio Grande do Norte, né? Também sou a parlamentar mais jovem da bancada do PT em todo o Congresso Nacional, e naturalmente a pauta da juventude está muito inserida no nosso trabalho. E não tem como falar de juventude sem falar de educação, né? Porque é a principal porta, né, para os jovens, a principal porta, a principal chance de ter a oportunidade de uma vida melhor, de mudar de vida, é através da educação. Então a gente tem muita atenção mesmo, né? A gente considera a educação como um direito que deve ser garantido de forma pública, de forma gratuita, de qualidade, e a gente tem lutado muito por isso. A gente sabe que não são tempos fáceis, principalmente para a rede federal, que está tendo cortes sucessivos do governo Bolsonaro, mas eu tenho um sonho que é, assim como a governadora Fátima, quando foi deputada federal durante os governos do PT, conseguiu mudar o panorama da educação pública aqui do estado, por exemplo, trazendo os IFRN, é isso que eu quero fazer agora, quando ela continuar sendo governadora e Lula for presidente. A gente vai ter esse momento novo e eu quero muito estar nesse time para, junto do presidente, da governadora, a gente poder trazer muito investimento aqui para o nosso estado. O PT hoje já tem uma cadeira na Câmara dos Deputados e as pesquisas apontam um favoritismo para manter essa cadeira, né? Você aposta de que, além de ser mantida, poderá ampliar mais ainda a presença do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados? Olha, a gente tem feito uma campanha muito pé no chão, mas eu tenho muita esperança de que isso aconteça, né? Até porque em 2018 o PT já teve votação suficiente para as 2 vagas, né? A gente sabe que o certo era eu e o companheiro Fernando Mineiro estarmos lá hoje como parlamentares, mas por uma manobra judicial isso foi retirado. E com a candidatura de Lula, com a candidatura de Fátima, a gente tem muita esperança de ampliar essa votação. Então, claro que ninguém está eleito, eu não estou eleita, né? Fátima não está eleita, Lula não está eleito, mas a gente está fazendo campanha assim, pedindo cada voto com muita humildade e na esperança de que a gente possa ampliar essa bancada. Até porque Lula sendo presidente, se a gente conseguir essa conquista, ele vai precisar de deputados e deputadas lá na Câmara com ele para aprovar as medidas que sejam importantes para ele governar. Então quem vota em Lula deve prestar também muita atenção em quem é que está votando para deputado federal, porque Lula vai precisar de um time e a gente tem lutado muito, batalhado muito para que esse time aqui no Rio Grande do Norte seja mais expressivo.
As pesquisas apontam que favoritismo a governadora Fátima, porém uma disputa acirradíssima para o Senado Federal. Por que a mensagem não está colando uma com a outra? Eu acho que é um processo que é natural. Inclusive, essa semana, o presidente Lula gravou um vídeo, né, de apoio ao candidato do PT ao Senado, que é o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo. Eu acho que à medida em que a campanha vai ocorrendo, vai ficando mais explícito para a população, como a governadora Fátima bem falou nesse fim de semana durante a caravana, que o PT tem sua escolha, tem seu senador, e é para isso que a campanha serve, né? Para que a gente possa explicitar para a população qual é o projeto, quem é o time que está indo junto, né? Então a gente também está com muita atenção nesse tema do Senado, até porque, como você falou, tem uma disputa acirrada e eu considero que o candidato Rogério Marinho, ele é o pior possível para o nosso estado. Rogério Marinho, infelizmente, protagonizou coisas horríveis contra o nosso povo. Ele foi relator da reforma trabalhista, que deixou mais fácil demitir trabalhador. Ele foi secretário da Previdência de Bolsonaro na época da reforma da Previdência e deixou mais difícil se aposentar. Então, assim, que ele não seja senador pelo nosso estado é algo que é importante não só para o nosso estado, mas até mesmo para o Brasil. Então a gente, nessa campanha, tem tratado com muita atenção também desse tema, porque a gente quer que Lula chegue lá nas melhores condições possíveis. A gente sabe que o Estado brasileiro está sendo desmontado e que Lula vai ter muito trabalho para reconstruir tanta coisa que está sendo destruída. E para isso ele vai precisar de seu time no Senado, na Câmara Federal. Então que todo mundo que vota em Lula tenha muita atenção também no voto dos parlamentares, porque Lula vai precisar de um time lá para ajudá-lo a governar, para não ficar dependendo de setores do Congresso que não tem como pauta principal a vida, a melhoria da vida do povo, o fim da fome no Brasil, e a gente precisa muito ter atenção nessas pautas. Quando você fala em coisas que estão sendo destruídas no Brasil, você se refere a quê, por exemplo? Eu me refiro realmente, infelizmente, a todas as áreas. Se a gente vê, por exemplo, na educação, os cortes estão fazendo com que uma instituição como a UFRN não saiba sequer se vai ter como terminar o ano, porque não vai ter dinheiro para pagar a conta de luz e a conta de água. Na área dos direitos das mulheres, Bolsonaro, que é um presidente que infelizmente despreza nós mulheres, ele tem muitas vezes feito sobrar recurso que era para ser utilizado na área do combate à violência contra a mulher. Ou seja, tem dinheiro e não é usado. Isso é uma absoluta falta de interesse em enfrentar o problema. Quando a gente fala, por exemplo, da Petrobras, ela está sendo retirada do Nordeste, está se limitando a funcionar no Sudeste e não funcionar para o povo brasileiro como antes foi, mas para simplesmente dividir lucro entre seus acionistas. E isso é a responsabilidade de Bolsonaro, que é quem tem o poder de troca de gestão, né? Então, quando eu falo do que está sendo destruído, infelizmente é realmente em todas as áreas que a gente olha, né? A vida do povo tem piorado e, aliás, isso que é o central. Nós tínhamos saído do mapa da fome e agora o brasileiro, a brasileira está indo no mercado e aquela está sendo a pior hora da semana, a pior hora do mês, porque você chega lá, não pega nem uma cesta para colocar os produtos dentro, porque o dinheiro que você leva dá para 2 itens, 3 itens, e isso está doendo muito no nosso povo. Um pai de família não saber se o filho vai poder tomar café antes de ir para a escola no outro dia, uma mãe de família não saber se a filha que trabalha ali enfim, no serviço, no comércio, se quando ela chegar em casa ela vai ter o que jantar. Isso está doendo muito no nosso povo, e nosso povo não merece isso não. Quando o Lula foi eleito presidente em 2002, ele disse assim: o meu sonho é que quando o mandato termine, o brasileiro, a brasileira tenha direito a 3 refeições por dia. E é isso que a gente quer, sabe? Um político na presidência que entenda que a fome é inaceitável, em vez de um presidente que fica defendendo que todo mundo tenha arma, como se o povo pudesse comer fuzil. Não, o povo quer pão, o povo quer feijão, quer arroz, e a gente precisa de um presidente que tenha o combate à fome, né? Acabar com a fome como a principal pauta da sua vida. Queira ou não, o governo do ex-presidente Lula se envolveu em muitas denúncias de esquema de corrupção. Vocês têm ciência de que, caso vença as eleições, a cobrança vai ser muito maior? E deve ser mesmo, e isso é importante que seja, até porque quando existiram denúncias de corrupção, isso só foi possível porque os governos do PT criou os instrumentos, criou os mecanismos para que houvesse investigação. O contrário do que está acontecendo hoje no governo Bolsonaro. Todo dia a gente vê denúncias de pessoas, delegados que são exonerados de função, que são perseguidos porque estão investigando a família do presidente. Todo dia ele decreta 100 anos de sigilo em alguma coisa.
todo dia ele faz alguma medida que tire a transparência e que ataque, na verdade, o direito das pessoas fiscalizarem. Essa é a principal diferença. Se existe corrupção em algum governo, o que o governo deve fazer é dar as condições de que isso seja investigado, que é o que Bolsonaro não faz. Por isso que a corrupção que existe no seu governo, ela segue com as investigações prejudicadas pelos sigilos, pela perseguição, pelo aparelhamento de espaços da Polícia Federal, da Agência Brasileira de Inteligência, e isso é inaceitável. Quem quer combater a corrupção com seriedade, fortalece os órgãos que investigam a corrupção. E a gente sabe que quem fez isso foram os governos do PT. Então, sem dúvidas, quem tem essa pauta como uma pauta importante, sabe muito bem que com o presidente Lula essa pauta vai ser tratada com muito mais seriedade. Inclusive, até agora a gente não sabe de onde veio tantos milhões em dinheiro vivo que Bolsonaro e sua família usou para comprar imóveis. Como é que isso se explica? Quem é que no Brasil tem milhões e milhões em dinheiro vivo de forma lícita? Então, que isso seja investigado e que para isso ser investigado tem que ter um presidente que respeite essas instituições, que é o que Bolsonaro não faz. Existiu no governo do PT corrupção ou não? Olha, como o próprio presidente Lula falou na entrevista que deu recentemente no Jornal Nacional, existiram casos e esses casos só puderam, inclusive, ser descobertos pelas condições que eram dadas, E é isso que precisa ser feito em qualquer governo. A gente sabe também que houve excessos, A própria Lava Jato, o STF mesmo reconhece que houve perseguição ao próprio presidente Lula. Não é à toa que ele já foi inocentado de dezenas de processos que tramitavam contra ele. Inclusive, a gente tem hoje muito nítido que em 2018 ele tinha direito de ser candidato. Tudo isso que a gente está passando no governo Bolsonaro não era para ter acontecido, porque o resultado daquelas eleições não teria sido o mesmo se Lula não tivesse tido seu direito de ser candidato roubado. Na verdade, se o povo brasileiro não tivesse tido roubado o seu direito de votar em Lula. Mas agora que isso está reconhecido, é preciso que essas instituições tenham direito a trabalhar sem, por outro lado, cometer excessos, cometer perseguições políticas. Imagine que o juiz que mandou prender Lula ia ser candidato a presidente contra Lula. Hoje é candidato ao parlamento, no seu estado, mas para vocês terem ideia do nível de adversário político que ele era. Estava ali em posição de julgador, mas na verdade era um adversário. Então, esses excessos que servem para interferir na política, eles devem ser rechaçados de forma muito contundente, até porque eles acabam deslegitimando esse sistema de justiça. E a gente quer, na verdade, que esse sistema funcione de forma republicana, olhando para as pessoas como um sistema de justiça deve olhar. Já que você defende o nome de Lula para a presidência, qual a importância da sua eleição para o nosso país? Da eleição de Lula ou da minha? Lula. E daí começar pela sua, então. Brincadeira. É toda a importância. No dia 2 de outubro, o nosso povo não vai estar participando de uma eleição qualquer. Não é simplesmente a escolha entre duas pessoas que igualmente respeitam a democracia, que igualmente, dentro de suas divergências, vão fazer um governo para a população. Não. A gente está falando de Bolsonaro, que é uma pessoa que, primeiro, tem ódio ao povo trabalhador. Tudo que ele faz é para destruir os direitos do povo trabalhador. Para a gente do Nordeste existe uma discriminação explícita. Para nós que somos mulheres existe uma raiva que ele sequer consegue controlar. E pior que isso tudo junto é que é um projeto de fome, é um projeto de morte, que não se importa com a vida do nosso povo e que não respeita a democracia. Bolsonaro não passa uma semana sem ameaçar que não vai aceitar o resultado das eleições. E a gente não pode naturalizar uma coisa dessas. A gente tem uma oportunidade dia 2, e aqui eu falo não só para quem gosta de Lula, para quem gostou de quando ele foi presidente e já quer votar nele, mas eu queria falar para quem, mesmo tendo divergências com o PT, quem mesmo tendo divergências com Lula, entende que com Bolsonaro o nosso país não pode mais ficar. Porque está em jogo a vida do nosso povo, está em jogo se vai ter comida na mesa do nosso povo, está em jogo se vai ter processos eleitorais democráticos e limpos. Então, a gente realmente faz esse chamado para que todo mundo, já no primeiro turno, entenda a importância desse momento histórico. Não são eleições qualquer, são as eleições mais importantes desse período pós-democratização, e isso porque está em dúvida um projeto de autoritarismo, um projeto que homenageia as piores coisas que aconteceram no nosso país, como o Bolsonaro faz quando homenageia a ditadura, e um projeto que tem como prioridade colocar o povo no orçamento, trazer os programas que acabem com essa situação de fome, que respeitem a vida das mulheres, enfim, um programa de dignidade para a classe trabalhadora. E sem dúvidas é isso que a gente precisa fazer.
Obrigado pela sua participação, deputado. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só agradecer de todo o coração o espaço, a oportunidade. Eu amo voltar aqui a Caicó, inclusive eu sou cidadã caicoense, né? Um título que recebi da Câmara Municipal, e dizer que, ó, contem com o nosso mandato, né? Tá aqui um mandato parlamentar que não arreda o pé da defesa do povo trabalhador potiguar, e é com esse compromisso que a gente se propõe a caminhar mais 4 anos, agora junto com Fátima e agora junto com Lula. Um beijo no coração de vocês, vamos embora.